Havia um escritor escocês chamado Thomas Carlyle, ele é ensaísta, escritor, enfim. E ele se casou com uma moça chamada Jenny Walsh, que morreu de câncer. E quando ele tinha tanto trabalho a fazer, ela escrevia cartas, que depois da morte dela foi publicada livros. Ele era um escritor importante escocês, e quando a história diz que ele ficou depressivo depois da morte da sua esposa. Embora eles tiveram um casamento que tumultuado, ele a amava e ela o amava também. E quando ela morreu, ela ficou isolada num quarto por meses antes de morrer. E ele, na correria da sua vida, do seu trabalho, não tinha tanto tempo assim para dedicar à sua esposa. Você entende, né, querida? E quando ela morreu, naquele dia na cidade de Londres, e o enterro foi feito debaixo de uma tempestade, no ano 1866, a rua alagada de barro, e no meio daquela chuvarada, eles levaram o cortejo para a igreja, o cemitério da igreja, onde ela está enterrada até hoje. Tem uma placa lá dentro da igreja hoje. E quando ela morreu, ele voltou para casa e foi para o quarto dela, e sentou-se na cama, e do lado na escrivaninha estava lá o diário dela, que depois se tornou em livro, e ele pegou aquelas páginas para ler, e as páginas estavam todas escritas, e uma delas estava toda em branco, só uma frase estava escrita lá, assim: hoje ele passou 1 hora aqui comigo, me pareceu que eu estava no céu. E ele começou a folhear o diário, e ele leu coisas como: puxa, é tarde da noite, mas eu estou aqui atenta para ver se eu escuto os passos dele, andando aqui em casa, mas é tão tarde que ele acha que hoje ele não vem. E ele disse que quando ele leu aquelas palavras todas, ele sentiu tanto remorso por ter dado tão pouco tempo para sua esposa, que ele saiu e os amigos dele o acharam deitado na chuva lá, próximo ao túmulo da sua esposa, chorando, o acharam lá. E a história diz que ele ficou deprimido. Na verdade, ele viveu mais 15 anos e quase não apareceu em público. Por quê? Porque ele viveu debaixo de remorsos por não ter feito o que ele deveria fazer. Então, como eu preguei a semana passada, meu amado, você só tem uma vida, você só tem uma oportunidade. Então dê valor às coisas que realmente têm valor, que não são coisas, e são pessoas que estão ao seu lado. É a sua família, que você pode falar que ama, que você pode passar tempo, que você pode jantar juntos, que você pode sentar na mesa, que você pode dar risada. Se eu pudesse voltar no tempo, eu riria mais, eu seria mais feliz, eu passaria mais tempo com as pessoas que eu amo. Meu querido, você tem uma vida para viver, então faça isso daí, porque quando a morte chegar, acabou tudo, e não vai ter mais jeito de você dar mais um passo e fazer mais nada. E que você não tenha arrependimentos por causa disto. Eu quero terminar bem. Já preguei uma série de sermões sobre isso. O mais importante não é como você começa, mas como você termina. Muita gente começou bem, vitorioso, cheio de sonhos, terminou frustrado, deprimido, arrependido. Outras pessoas começaram a sua vida mal, mas terminaram felizes, como o apóstolo Paulo, que terminou falando: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé. Assim como Abraão poderia ter falado isso daí: eu passei por muitas lutas na minha vida, mas eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, e eu guardei a minha fé no meu coração, a minha fé em Deus. Importante é como você termina, meu amado.